Muito boa tarde a todos. Mais uma vez eu agradeço a presença aí de todos os presentes, quem está acompanhando também pelo web. Meu nome é Fernando, eu trabalho aqui no Instituto de Radiologia. A gente desenvolve alguns protocolos de pesquisa aí em elastografia. A gente já estuda elastografia há algum tempo. Obrigado. E eu queria agradecer a comissão organizadora, a FLAUS, em nome da doutora Júlia, que está aqui presente, doutora Cris Chamas, pelo convite. É uma honra, é um congresso internacional, já é a segunda vez que eu participo da FLAUS. A primeira vez a gente foi falar de elastografia em 2014, lá na Costa Rica. Então, para mim, é uma honra estar aqui falando para vocês a respeito de elastografia hepática. Efetivamente, o que a gente vai falar hoje vai ser sobre a elastografia nos pacientes cirróticos, nas hepatopatias crônicas. O Dr. Matteoni já falou bastante a respeito da tecnologia, da física. Eu vou, de certa forma, fazer uma breve revisão para tornar o assunto palatável e a gente vai chegar em alguns números, reforçar os números, os valores de cutoff, que no fundo é isso que cada um espera dessa apresentação. Eu só vou lembrar vocês que a gente vai seguir um roteirinho para a gente entender aonde que vai entrar a elastografia em toda essa história. No screening, no diagnóstico, a gente vai falar bem sobre isso, vai contextualizar a elastografia nas doenças hepáticas crônicas, vai falar sobre as indicações e vai falar das técnicas mais empregadas no estudo da fibrose hepática. Principalmente as três principais, a strain eu não vou falar porque não é muito usada, mas a gente vai falar basicamente da elastografia transitória, que é o FibroScan, a elastografia Point Shell Wave e a elastografia bidimensional. Sempre lembrando que a elastografia é uma metodologia que pode ser usada é um método que é usado tanto através da ressonância magnética como ultrassom. E sempre lembrando, o ultrassom ele começa sempre com o modo B muito bem feito, porque os dados adquiridos no modo B é que vão ser processados, vão ser calculados para poder gerar todos os elastogramas em todos os equipamentos. Então, se você tem uma sombra acústica, se você tem um sinal, um alpha echo muito ruim, você não vai conseguir ter uma reprodução tanto do Doppler, porque a elastografia também usa o Doppler Shift para desenvolver as suas imagens, e você também, consequentemente, você não vai conseguir um mapa adequado de elastografia. Então, sempre a gente deve seguir o modo B, que vai avaliar a morfologia, o Doppler, que vai avaliar a vascularização, e a elastografia, que é a nova metodologia, o novo modo, que vai avaliar a elasticidade, as propriedades mecânicas dos tecidos. Então, basicamente, o processo inflamatório hepático, ele inicia-se através de uma agressão inflamatória que se perpetua e através do surgimento de necrose, e essa reparação vai levar um aumento de depósito de tecido fibroso nos espaços portais, ensejando com a desorganização arquitetural, e esse conjunto de alterações fibróticas e desorganizações arquiteturais a gente chama de cirrose. E é um contínuo, é um processo contínuo. A ideia da gente fazer a biópsia é tirar uma foto do momento que isso está acontecendo, e aí existem algumas classificações no mundo. No Brasil a gente usa do Colégio Brasileiro de Patologia, mas a que é mais usada, que foi extensamente falada, é a escala Metavir, que fala qual que é o grau de dureza do fígado. Então, do ponto de vista prático, para o clínico, ele precisa saber, como já foi dito, a que ponto, que grau, que estadio de fibrose esse fígado se encontra. Então, não sei porque não está dando a seta aqui, mas esse aqui tem uma setinha para a gente mostrar. Aqui a gente vê os graus de fibrose. F0 e F1 é fibrose clinicamente não significativa, F2 é fibrose clinicamente importante, F3 é fibrose moderada e F4 fibrose acentuada ou cirrose. Aqui existem algumas classificações, a gente usa mais a Metavir, que é depender do depósito de material fibroso nos espaços portais, a gente vai classificar esse grau de fibrose. É importante destacar que a escala Metavir, ela fala
o estadio de fibrose em hepatite C. Tá? Então, tudo aquilo que a gente fala de elasticidade, de elastografia hepática, a gente fala em a maioria dos equipamentos eles foram validados para a doença de hepatite C, porque a hepatite C se comporta, de certa forma, num contínuo da doença, ela se comporta parecido, né, patologicamente, diferentemente da hepatite B ou da esquistossomose. Então, o processo fibrótico, ele apesar de ser diferente, ele tem um contínuo. Então, é possível a gente classificar esse grau de fibrose na escala Metavir. Então, a importância clínica, a importância epidemiológica disso é o número de pacientes que a gente tem na população. Quase 3% da população tem hepatite C, né? E o impacto que vai ter isso médio e longo prazo, especialmente agora com as novas medicações de tratamento para hepatite C. Mas é bom lembrar que no nosso meio, especialmente no Brasil, o álcool ainda está para a par com a hepatite C em termos de gênese de cirrose, ou seja, são aquelas etiologias, aquelas doenças que ensejam no processo fibrótico irreversível, que demanda como tratamento final o transplante hepático. E o que a gente vai ver no futuro, no presente, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que as hepatopatias fibrosantes que não tinham causa definida, que eram as criptogênicas, elas são causadas por processo inflamatório gerado pela gordura. Então, 50% da população infantil brasileira é obesa, então imagina o quanto isso a gente vai ter lá na frente, médio e longo prazo, pacientes que têm doença hepática gordurosa e que evoluem para esteatohepatite não alcoólica e que vão evoluir para a cirrose e, obviamente, aumentando a chance de carcinoma hepatocelular, né? E outra coisa também que é bom não esquecer das etiologias menos comuns. Não é porque é menos comum que é menos importante. Eu chamo a atenção às doenças autoimunes, hepatite autoimune, não é tão raro assim, e as outras, né, as colestáticas, outras doenças de depósito que são mais raras, né? Como depósito de ferro, hemocromatose ou depósito de cobre. Então, qual que é a ideia qual que é a ideia da gente saber qual que é o grau de dureza do fígado? A ideia é a gente poder predizer as complicações, né, da cirrose. E as complicações que geram não só custo financeiro como alta mortalidade, a presença de hipertensão portal, a insuficiência hepatocítica, né, que vai se traduzir na não produção de hormônios e fatores de coagulação pelo fígado, a hipertensão portal, né, que é a presença de varizes esofágicas que vão 40% dos pacientes vão ter um episódio de sangramento digestivo alto e vão morrer nesse primeiro episódio, né? E a chance desse paciente que é cirrótico desenvolver o carcinoma hepatocelular. O paciente que tem cirrose, ele tem 21 vezes chances mais de desenvolver o carcinoma hepatocelular. Então a gente vê isso. A gente vê baços gigantescos com ascite, colaterais, a gente vê várias colaterais, esse é um shunt espleno-renal. Carcinoma hepatocelular, que geralmente ele é pequeno a partir de 1 centímetro, é extremamente importante a gente conseguir diagnosticar isso para poder interferir na conduta desse paciente, se ele vai poder entrar em lista de transplante ou não, a depender do número de lesões, a depender do tamanho dessas lesões, né? E a gente tem que procurar essas complicações quando é solicitado para a gente o exame do fígado. Então, até então, a gente tinha como padrão ouro a biópsia hepática, né, que foi falada aqui. Eu só chamo a atenção para algumas críticas a respeito da biópsia hepática, que o volume de amostra que a gente vê é muito, muito, muito menor do que qualquer tecnologia de elastografia hepática. Então, a elastografia transitória, que é um método que está relativamente bem estabelecido, principalmente na Europa, ela já vê só um tiro. Eu creo que desde que se inició el proyecto supimos a importância del mismo. O volume de amostra. Esto era una necesidad expresa né? en E a biópsia a gente sabe que toda tem Latinoamérica, a mostrar salvo uma variabilidade sitios inter e intraobservador que não é importantes. desprezível, além do risco de complicação. Una de las cuestiones es pequeno, que definitivamente mas los resultados quando no dejan ninguna duda de quando algo que ya se había a comentado, complicação que ya se grave, había
hablado con Oscar geralmente é fatal, y que né? básicamente lo sabíamos. Una de las graves y grandes deficiencias es fundamentalmente física del ultrasonido. Los aspectos técnicos del trabajo diario en el ultrasonido, como Oscar se enfrentó en varios países. Quanto de fibrose que tem no tecido. El proyecto es importante vários fatores a corto, mediano y largo plazo. Ojalá así sea, así se pueda dar, para poder llevar todos estos exámenes, recoger los resultados. Y algo que es sumamente importante es o aumento da dureza desse fígado não é a fibrose. Por exemplo, a inflamação, né? Processos inflamatórios, principalmente hepatites autoimunes que tem marcadores sorológicos de lesão hepatocítica aumentada 5 vezes o valor de referência, né? Congestão hepática, o paciente com ICC, ele pode aumentar a congestão hepática e o aparelho inferir aquela congestão como sendo fibrose, quando na verdade não é. Infiltração neoplásica, colestase e algumas outras situações. Então, a indicação da elastografia é para a gente fazer o diagnóstico não invasivo do grau de fibrose, determinar esse prognóstico. Já existem papers que falam, a depender do grau de dureza desse fígado, quanto maior o KPA, quanto maior a velocidade das ondas de cisalhamento, maior risco e chance de ter varizes esofágicas, ascite, carcinoma hepatocelular ou sangramento de varizes esofágicas. E também para acompanhar tratamento. Uma coisa que a gente tem visto muito aqui no HC, a gente vê pacientes que fizeram tratamento com a nova medicação, né, os DAs, né, o sofosbuvir, o paciente ele não precisa mais ficar fazendo biópsia para saber se regrediu ou não a fibrose, se o tratamento foi eficiente ou não, né. Isso é uma indicação muito importante da elastografia hepática, no acompanhamento pós-tratamento, né. Então, como eu falei, a gente pode usar esse software tanto na ressonância quanto no ultrassom, e é bom só relembrar que a elastografia, o que difere, como o Matteoni falou, o que difere cada tecnologia é a forma com que o aparelho excita o tecido e a forma com que ele lê essa deformação. Então, a depender de tudo isso, a gente classifica a modalidade, se ela é uma elastografia por strain, por compressão, se ela é uma elastografia por onda de cisalhamento, ou uma transient elastography, ou se ele é uma elastografia que usa o ARF, né, por exemplo. Aqui, nesse primeiro caso, o strain elastography, a força aplicada é a compressão manual. A elastografia transitória é um pistão mecânico. E essas outras duas, a point shell wave e a 2D shell wave, quem excita o tecido é um pulso de radiação acústica, né? Então, essas são as formas diferentes de eu excitar o tecido. E aí, cada aparelho vai ler o displacement de uma certa forma e vai mostrar para a gente, né? E como eu estava comentando com o Matteoni, quem não viu a aula, assim, a gente já sabe que existe uma diferença de até 12% do valor da elasticidade dos tecidos no mesmo paciente em aparelhos diferentes. Então, muito cuidado quando a gente for dar um laudo. Tem que falar que aparelho que a gente usou, que metodologia a gente usou, qual que era o contexto clínico do paciente, se era hepatite C, se não era e tudo mais, né? Então, a elastografia transitória é um aparelho dedicado a isso. Ele usa modo M e modo A para fazer a leitura dessas ondas de cisalhamento, né? Então, o aparelho ele mostra um elastograma, eu vou mostrar mais lá para frente, mas ele basicamente ele faz um piparote, ele dá um pulso mecânico no gradeado costal, essa onda se propaga ao longo do fígado, e aí, quando essa onda mecânica vai se propagando ao longo do fígado, ela vai gerando ondas marginais, que são as ondas de cisalhamento. E as ondas de cisalhamento, como já foram explicadas, é aquela que quando você excita o tecido, você causa uma deformação. Essas ondas que vão se propagar no sentido perpendicular ao eixo da deformação são as ondas de cisalhamento. Então, o aparelho excita o tecido e vai lendo com que velocidade essa onda se propaga no tecido. Essa velocidade, existe uma correlação com o grau de dureza. Quanto maior a adesão molecular, quanto mais duro o tecido, né, maior a velocidade de propagação dessa onda, né? Então, quando a gente fala no ar, essa velocidade tem x. Quando a gente fala no líquido, ela é muito mais rápida. E quando a gente fala no sólido, ela é muito mais rápida ainda. Então, quanto mais duro
o fígado, quanto mais fibrótico o fígado, maior essa velocidade de onda de cisalhamento, e aí vai se correlacionar essa velocidade da onda de cisalhamento, o quadrado, para ser mais preciso, o quadrado dessa velocidade vezes a densidade do meio, vai se correlacionar com a elasticidade. E aí, depender como que eu vou excitar o tecido, se é uma excitação longitudinal ou transversal, eu vou usar uma fórmula matemática, que é ou o módulo de Young, ou o módulo de Scher, que é o módulo de cisalhamento, ou o módulo de Book, né, que é tridimensional. Então, a elastografia transitória, como eu falei, ela foi a primeira tecnologia usada para estudo da fibrose do fígado, e ela, como ela foi a primeira pioneira, tem muito mais publicação e já está bem mais estabelecido no mercado, né? Tem sondas para criança, já tem sondas para obeso também, e como o Matteoni também falou, uma contraindicação extremamente importante é a presença de ascite, porque quando eu excito o tecido e o tecido tem líquido, ele não gera onda de cisalhamento. Então, existe uma falha na avaliação, né? Então, o que é muito bom desse aparelho é que ele é extremamente reprodutível, então não tem uma variabilidade inter e intra-observador. A técnica é como se for a mesma técnica da punção, da biópsia hepática, hiperextensão máxima, medir o apêndice tifoide e a linha axilar média, vai lá e faz 10 tiros, 60% das medidas têm que ser válidas, e o IQR, que é a dispersão desses dados em relação à média ou mediana, depende do que você vai usar, ela tem que ser abaixo de 30%, ou seja, eu pego 10 medidas, dessas 10, 6 têm que ser válidas, e essa dispersão entre elas não pode variar mais do que 30%. Então, assim eu vou poder assumir esse dado como verdadeiro, né? Então, o que o aparelho vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar para a gente a elasticidade calculada através do módulo de Young. Então, ele vai mostrar lá um elastograma, isso aqui é uma imagem elastográfica, que é uma relação da profundidade do tecido, o quanto essa onda andou, pela velocidade que ela se propagou. Então, quanto menor esse ângulo, ele andou mais rápido a mesma distância. Então, quanto menor esse ângulo, mais duro é o tecido, né? Porque se propagou mais rápido, mais duro. Quanto maior esse ângulo, mais mole é o tecido. Então, quanto maior fibrótico o fígado, mais para F4, mais angulado, menor esse ângulo aqui. Aqui é o modo M e aqui é o modo A, modo de amplitude, o modo M, que meio que vai guiar a gente para saber onde a gente vai atirar, se não tem nenhum vaso, se não tem nenhuma estrutura que está movimentando aí, né? E aí o aparelho vai nos dar, as novas versões dão para a gente a elasticidade em quilopascal, né? E aqui vai dar o IQR que eu falei para vocês, e a relação da mediana, a dispersão, né? E esse novo software, essa nova versão do FibroScan, da elastografia transitória, tem um software especial que mede a atenuação acústica, para a gente ver a esteatose, o grau de esteatose, que chama CAP, que fica para um próximo encontro a gente conversa sobre isso, né? Muito interessante, a gente vai fazer diagnóstico não invasivo do grau de esteatose através desse software de elastografia. E aí a gente vai classificar, já tem vários trabalhos, esse aqui é o trabalho do Dr. Casterra, que é um pessoal lá de Bordeaux, professor Vitor de Lendiguet, que a gente teve a oportunidade de acompanhar lá um serviço bem grande em Bordeaux, e foi um dos pioneiros na França. Desde 2004, a França usa a elastografia transitória no sistema público, né, reduzindo 60% já o número de biópsias, né. Então foi classificado, né, fizeram as biópsias e correlacionaram com o grau de dureza, F0 e F1. Então, para essa tecnologia, a gente tem que usar essa tabela. Então, são esses os valores para o grau de fibrose. Então, do ponto de vista clínico, a gente trata fibrose a partir de F2 ou F3, depende do remédio que você vai tratar. Então, a gente vai usar esses valores de corte em quilopascal. E aí, o grande lance, a grande vantagem desse equipamento é que ele tem uma acurácia muito alta para fazer diagnóstico de cirrose, que é isso que a gente quer saber, né? Para que eu vou enfiar uma agulha num paciente que é cirrótico? É esse que vai sangrar até morrer. Então, para a gente evitar essas biópsias, a gente
pode confiar muito bem nesse equipamento. A acurácia dele é extremamente alta, muito mais alta do que qualquer marcador sorológico que a gente tem hoje disponível no mercado, ácido hialurônico ou APRE. Existem alguns marcadores de sangue que a gente consegue saber se o fígado está funcionando bem ou não, né? Então, e aí o problema dessa tecnologia do elastograma são o overlap de medidas, ou seja, a sobreposição de dados, principalmente nas fibroses menos avançadas, nas menores fibrosas, né? Então, do ponto de vista clínico, esse é o divisor de águas. Vou tratar ou não vou tratar? A outra tecnologia que também foi falada, que é o point shell wave, existem equipamentos diferentes, e ele funciona de uma forma diferente. Agora, quem vai excitar o tecido não é nem a compressão e nem vai ser o piparote mecânico do vibrador do aparelho FibroScan. Aqui o aparelho de ultrassom transdutor vai formar um campo de radiação acústica que vai excitar o tecido num ponto, vai gerar onda de cisalhamento. A onda de cisalhamento vai ser lida, essa velocidade vai ser correlacionada com o grau de elasticidade. Então, é exatamente isso que acontece. Existe uma zona focal onde o pulso ARF é excitado, ondas de cisalhamento são geradas e dentro desse ROI é que é medida as velocidades das ondas de cisalhamento. Então, aqui fica uma dica bem importante. Se você tem uma sombra acústica aqui do lado, não é porque você tem um ROI no fígado bonitinho que a sua medida vai dar certa. Cuidado. Cuidado porque tem que ter um espaço de janela acústica boa para você excitar o tecido do lado. Senão você gera onda, o seu pulso ARF não é bom e você gera ondas de cisalhamento não boas para leitura. A grande vantagem dessa tecnologia é que ela está acoplada ao ultrassom, ao modo B, então, né, você tem mais um filtro, mais um modo para poder estudar as hepatopatias, né? São pulsos que utilizam, como qualquer onda mecânica, ela atenua com a profundidade, então tem essas limitações. Mais do que 6, 7 centímetros de profundidade, fica difícil da gente gerar shell wave. Aquilo que o Dr. Joel Shmulevich falou é muito importante, a espessura do toicinho, né, a espessura da gordura do paciente, porque justamente o que acontece, a gordura vai atenuar o feixe acústico do ARF e não vai ser gerado onda de cisalhamento adequado. Então, o seu mapa elastográfico não vai ficar tão bom, né? E nessa tecnologia tem equipamentos que dão o resultado em metros por segundo, outras em quilopascal. De novo, o que eu acho e o que a literatura também acha é o que a gente mede a velocidade da onda de cisalhamento. Se é para dar um resultado, dê a velocidade da onda de cisalhamento. Mas como cada aparelho é cada aparelho, você tem que ver qual foi o guideline, qual foi o paper que ele é referendado. Se foi o paper referendado e a professora Giovanna Ferraioli falou em quilopascal, você vai dar o laudo em quilopascal, né? E aí você tem que recorrer sempre aos guidelines. E aí a gente tem esses valores de cutoff, né, para a point shell wave, que são muito próximos dos valores que o Dr. Joel adquiriu na pesquisa dele nos fígados transplantados, né? Era 1,29, né, Dr. Joel? Muito próximo, né, que ele separou em F2 e F3, que é o que interessa para tratar o vírus de novo, né? E aí é exatamente isso, o aparelho vem um modo B e sobrepõe esse ROI, que é o modo elasto, ele te dá a velocidade da onda de cisalhamento, a profundidade com que você excita o tecido. Esse é da outra tecnologia, da Philips, também muito parecido. E lembrar dos fatores confundidores que aumentam a rigidez hepática, que não correspondem à fibrose. Então, cuidado com esses fatores de confusão, tá? Então, aqui no nosso serviço, quando a gente usa point shell wave, a gente usa a tabela de referência da doutora Friedrich Rust, né? Então, de novo, a acurácia do nosso método, a gente estava falando de acurácia da cirrose, né? Para que serve a elastografia. Então, a acurácia do nosso método para o diagnóstico de F4 é 93%. Então, é bem confiável. A elastografia é muito confiável para falar, esse paciente tem cirrose. Erra muito pouco, né? Na minha opinião, eu acho que erra menos do que a biópsia. A gente ainda vai ver essa história se desenrolar ainda para frente, né? Quem estiver vivo verá. Muito interessante. E a última tecnologia, que é o high-end da tecnologia, que é disponível em alguns aparelhos,
O pioneiro foi o Supersonic, que é um aparelho francês. Agora já tem GE, já tem Toshiba. A diferença aqui que, diferentemente do Point Shell Wave, não é só um ponto de excitação. São vários focos de excitação, né, ao longo do eixo. Então, a partir do momento que você excita esse tecido durante várias vezes no mesmo ponto, você vai gerar uma onda de fronte, que a gente chama de cone match, né? Assim como tem uma explosão, né? Você tem uma onda de ar que vai se propagando, né? Aqui é a onda mecânica acústica que vai se propagar, e ela vai desenhar um cone match. Então, em cada ponto onde foi excitado o tecido, vai ser gerada uma onda de cisalhamento. Aí a gente tem um cone match, que é essa onda de fronte, que vai desenhando em cada ponto, ele vai codificar em cada ponto que é medida a onda de cisalhamento, ele vai codificar isso em colorido. Quanto mais rápido, maior o tom, e isso vai depender do aparelho que ele vai colocar. Nesse caso, quanto mais duro, mais rápida a propagação, é em vermelho. Então, a gente consegue, a partir dessa tecnologia, ter uma análise qualitativa, né, que é um mapa colorido, uma análise quantitativa, que a gente consegue colocar ROI para poder medir tanto a velocidade da onda de cisalhamento em metros por segundo como em quilopascal, e a gente tem uma outra análise, que é a semi-quantitativa, que a gente consegue comparar a dureza de áreas diferentes. Então, isso é extremamente interessante, né? Então, a partir do momento que eu tenho vários pontos de excitação, eu consigo ter um FOV, eu consigo ter uma janela, um mapa elastográfico, e aqui com cada ponto eu consigo medir a velocidade da onda de cisalhamento lá. Isso é muito legal. Então, já existem cutoffs para o equipamento da Supersonic, que foi a professora Giovanna Ferraioli que determinou, né, uma acurácia, né, alta, 95% para o diagnóstico de cirrose. Então, a gente está trabalhando em elastografia transitória 96%, em Point Shell Wave 95% e 2D Shell Wave em 95% de acurácia para o diagnóstico de cirrose. Isso é muito, muito, muito bom. Isso é muito bom, né? Então, os valores de referência são esses que são dados na literatura. Então, para cada equipamento, referendar de novo para cada paper que foi determinado essa pesquisa. E aqui é outro equipamento da Toshiba, também muito legal, que saiu agora no mercado, que tem um feature que outros equipamentos não têm, que é, ele divide um modo B e modo elasto, e o modo elasto, o que é interessante, é que ele pode mostrar para a gente um mapa da velocidade da onda de cisalhamento em metros por segundo, ele mostra um mapa de elasticidade também em quilopascal, e o que tem nesse aparelho que não tem nos outros, que é muito interessante, é um mapa de propagação dessas ondas de cisalhamento. Então você consegue ver como essa onda de cisalhamento se propaga. E isso ajuda a gente a saber aonde a gente vai colocar o ROI para medir a velocidade da onda de cisalhamento. Para ser prático, elas têm que ser paralelas entre si. Então, onde for paralela, você pode colocar o ROI, que essa medida vai ser válida. E aí, como todos os aparelhos, a gente faz várias medidas, o aparelho vai memorizando as medidas e ele vai fazer a conta, como na elastografia transitória, como no Point Shell Wave. A gente vai fazer sempre 60% das medidas válidas, né? Depender da tecnologia, a gente usa de 5 a 10 medidas, isso vai depender do aparelho, a gente já discutiu sobre isso. E, basicamente, todos os aparelhos agora, nas últimas versões, eles já dão a média, a mediana, o Standard Deviation, que é a variação de cada medida, e o IQR, que é a variação entre as dispersões das medidas que a gente mediu. Então, basicamente, é que nem o report lá do obstétrico, que a gente vai medindo lá a circunferência abdominal, circunferência cefálica, ele vai memorizando, ele faz a conta, e depois ele dá para a gente a mediana, que eu uso a mediana, né? Eu gosto mais da mediana do que a média, eu sou um pouco contrário à grande maioria dos papers, mas isso é uma coisa que eu preciso estudar melhor, especialmente com estatístico, para saber se isso é discussão de sexo dos anjos ou não, se muda isso na prática. E aí ele vai mostrar para a gente aqui os valores da média, da mediana e do IQR, que é o Interquartile Range, que é a diferença do Q3 do Q1, né? E aí você vai classificar o grau de fibrose baseado nos dados que você teve na mediana,
e vai referendar o paper que você adquiriu essa elasticidade. Olha, eu fiz o exame com o aparelho X, eu medi isso e eu usei esse paper para dizer que o grau de fibrose é tal. É isso que você tem que fazer. Então, quais são as recomendações? Do ponto de vista prático, eu deixei essas 3 recomendações que, se a gente fizer isso, pelo menos a gente não fala besteira por aí, porque o que tem de gente falando besteira por aí é uma enormidade. Isso é um problema para nós, porque o método pode entrar em descrédito pelo simples fato da gente fazer coisa que não deve, e escrever o que não deve, e falar coisa que o método não é capaz de falar. Então, de novo, aquela crítica da ânsia, da tecnologia, da gente... Calma, espera. Vamos com calma que a gente ainda não chegou no T0 da técnica, né? Então, toda vez que você fizer um exame, você tem que correlacionar o que tem esse paciente, tanto do ponto de vista clínico, olha, esse paciente tem uma etiologia autoimune, é álcool, é hepatite C, é hepatite B, com o que eu achar nos exames de laboratório. E aí sim eu vou comparar com o que eu achei na imagem, de modo B, no Doppler e na elasto. Não adianta nada eu dar uma informação para o clínico que o paciente tem uma elasticidade de 20 kPa, ele é um F4, se ele tem 4 carcinomas hepatocelulares de 2 centímetros. Não me adianta nada o valor da elasticidade. Esse cara não vai nem para transplante. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção e saber que a elastografia é um modo complementar ao estudo ultrassonográfico como um todo, né? Vamos descrever lá no corpo do laudo o contexto clínico, vamos descrever qual foi a técnica que eu utilizei, foi a elastografia transitória, foi um point shell wave? Tá, foi um point shell wave de quem? Da Philips, da Siemens? Qual aparelho? Né? O que eu medi? Eu medi kPa, eu medi velocidade de onda de cisalhamento, onde que eu medi? No lobo direito? Então é isso que a gente tem que descrever. Olha, fiz o exame de elastografia no lobo direito do paciente, eu usei o aparelho tal, eu consegui uma mediana de tal metros por segundo, e isso no paper que eu peguei esses dados corresponde a um grau de fibrose X. É isso que você tem que escrever no seu laudo. E, como sempre, recorrer aos guidelines, né? Que as atualizações são constantes. E o grande desafio dessa tecnologia é a rapidez com que a tecnologia está se desenvolvendo. Então, a gente, a cada mês, a cada ano, olha, nós estamos falando de uma tecnologia que foi entrada no mercado em 2004. É muito pouco tempo para uma ciência de 5.000 anos, né? Então, a gente tem que se cercar dos guidelines e sempre estar se atualizando, sempre estar estudando. E ficam aqui as 3 recomendações, que é a leitura obrigatória para quem quer estudar elastografia. O primeiro é o guideline da World Federation, né, e que vale a pena, é um pouco, a parte de física é meio difícil, mas aqui já é um primeiro começo, né. Esse último guideline, que é da World Federation, que é um guideline que é dedicado ao estudo do fígado, então ele fala de todas as tecnologias, muito interessante, também são sempre os mesmos, né? Professora Giovana, o Dr. Felice, o Christopher, então a doutora Friedrich, né, que a gente usa lá, né? Então é um pessoal que realmente muito sério e que faz da elastografia realmente uma tecnologia que, e isso é uma opinião pessoal, veio para ficar e não tem mais retorno. A gente estuda o fígado de um jeito diferente quando a gente complementa o estudo ultrassonográfico com elastografia. E não menosprezar os papers que estão em lugares não menos pops, como Estados Unidos e Europa. Tem um grupo da Romênia, o Ioan Sporea, esse cara sabe muito de elasticidade do fígado. Ele fez um guideline muito interessante da gente ler. Então, são os 3 que eu acho que são, para quem quer fazer elastografia hepática, é a leitura obrigatória. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a avaliação da cirrose hepática através da elastografia. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição e agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Não, mas fala-se que já existe, né? Fouché é um cara que estudou muito isso. Desde 2008 ele está seguindo pacientes com elastografia transitória para predizer complicações, predizer desfecho, né? Que é carcinoma varizes esofágicas grau 2 e grau 3,
sangramento, ascite e carcinoma hepatocelular. Já existem valores de cutoff que falam, olha, se ele tiver acima de 40 kPa, ele tem X% de chance de ter esse tipo de coisa. E isso é uma informação que a elastografia é genial, que é uma coisa que a biópsia não dá. Para o patologista, quando ele vê a lâmina IF4, é cirrose acabou, porque ele só vai ver fibroblasto. Então, acabou a história. Para nós, na elastografia, não. A gente consegue saber se é um F4, eu até brinco com a Leia, que é uma infectologista, que a gente faz muito exame junto. É um F4 pequeno ou um F4 largo? A gente consegue saber se esse cara é muito fibrótico ou pouco fibrótico, né? E já existe paper correlacionando esse grau da elasticidade com o desfecho clínico. Então, é importante a gente fazer, mesmo no F4, que as variações são muito grandes, o IQR, dificilmente a gente consegue um IQR abaixo de 0,30, né? É importante a gente manter a técnica no capricho, entendeu? Porque esse valor ele pode predizer desfecho. Não, no HC não. Eu acho que na América Latina ainda não tem. Talvez tenha um ou outro serviço. Mas tem alguém que saiba ler? Uhum. Sem dúvida. Olha, efetivamente seria o gold standard, né? Porque você não tem sombra acústica. Você vê o fígado por inteiro, né? Só que e o custo disso? E o custo disso? Porque o lance é o seguinte, para você enfiar uma agulha num paciente, você vai pagar R$5.000. Você vai pagar um patologista, um clínico, um hospital dia, né? 5 pila. Elastografia, o mercado aí cobra 1.000 e pouco, entre 1.000 e 2.000. Se for fazer uma ressonância, a gente não sabe ainda quanto isso vai custar. Então, tem tudo isso, né? Tem muitas coisas, aliás, muitas coisas que vão além da parte prática científica. Elas entram na parte de mercado, que aí, efetivamente, os médicos força nenhuma a respeito disso. Então, mais um motivo para a gente ter um pouquinho de parcimônia naquilo que a gente lê, naquilo que as pessoas jogam para cima da gente para falar como verdade. Cuidado, calma, vamos estudar direito. Né? Uhum. Não, no geral, eu faço 10 medidas sempre, porque a maioria dos papers falam em 10 medidas. E onde tiver janela, e de preferência em lugares diferentes. E sempre assume a maior fibrose, porque é isso que interessa para o clínico, entendeu? Mas no geral, assim, apesar da gente saber que a fibrose ela não é homogênea, ela é diferente em fases diferentes, dependendo da fase da doença, o fígado é inteiro, então não tem muita diferença, assim, né? Então, do ponto de vista prático, é onde tiver janela que é bom. E quanto maior lugares diferentes, melhor, né? O box homogêneo. Isso é da técnica, né? Caprichar bem na técnica. Sim, sim. Aí tudo vai depender do aparelho que você está usando, porque tem aparelho que tem escala, tem aparelho que não tem escala, tem aparelho que excita com AF, tem aparelho que excita com strain mesmo. Então, isso é muito variável. Você tem que ver cada aparelho que cada um faz para você dar a informação adequada.